O governo federal oficializou o uso da fita com desenhos girassóis como símbolo de identificação das pessoas com deficiência oculta ou, não aparentes. Isso é, aquelas pessoas que podem não ser percebidas fisicamente, logo de cara ali, como surdez, autismo, outras deficiências intelectuais também. Mas o maior problema é o desconhecimento geral da nossa população sobre isso. Comer nunca mais foi só comer para Bibi. Antes de se alimentar, ela precisa medir a glicemia, pesar o alimento, contabilizar a quantidade de carboidrato, informar para a bomba de insulina, aguardar 20 minutos até concluir toda a aplicação e aí sim ela vai se alimentar. Mãe, pão de queijo tem 34. Tá, então tem 12 de carboidrato. No início, o meu maior medo eram as aplicações, né? Hoje a gente vê que a aplicação não é nada em vista de todo o controle, né? Então mudou toda a rotina alimentar da gente. A gente passou a ser ainda mais saudável, sabe? Aumentar o uso de fibra, de verdura, diminuir o carboidrato. Refrigerante praticamente acabou, porque como a Bibi não toma refrigerante doce, né? Seria só refri zero, a gente foi diminuindo até que quase não usamos mais. E desde que a Bibi descobriu a doença, toda a rotina mudou. Eu tenho o sensor, esse do braço, eu tenho o catéter e a bomba. Os gêmeos Rafael e Giovana completam 7 anos em novembro. Eles tinham 2 anos quando foram diagnosticados com autismo. E assim como para a família da Bibi, a incerteza e o medo tomaram conta da Roseli. Ao mesmo tempo que eles evoluem de um lado, eles regridem de outro. Então você nunca está preparada, porque sempre tem algo que é novo para você. Mas mesmo assim eu não tive tempo para luto, sabe? Aquele luto de você enterrar o filho idealizado, o filho perfeito, dar a luz ao filho com deficiência. Eu não tive esse momento, vamos dizer assim. Ele veio tardio. Depois que eles já estavam bem desenvolvidos, é que eu parei para ter aquele meu momento de luto. O Joaquim também é autista. Ele não gosta muito de se comunicar, é mais retraído. A família descobriu quando ele era bem pequeno e desde então toda a rotina também mudou. Joaquim, ele desde muito bebê, ele já apresentou sinais de atraso, ou seja, um bebê que não balbuciava, não dava tchau, com menos socialização. E aí, buscando os especialistas, com 1 ano e meio nós tivemos o diagnóstico de autismo. E desde então ele vem apresentando as suas evoluções dentro das terapias e com a ajuda dos familiares. Isso vem acontecendo aos poucos e ele vem melhorando aqueles atrasos que eram tão significativos antes. O que todos esses casos têm em comum é que são doenças e deficiências ocultas. Ou seja, muitas vezes, se não têm sintomas, são imperceptíveis. Pensando nisso, a exemplo da lei federal que já existe, e com base também em outros países, a Câmara de Vereadores de Cascavel aprovou uma lei para identificar esses casos por meio do cordão de girassol. Existe uma parcela significativa da nossa população brasileira que possui algum tipo de deficiência ou doença não visível. E aí, claro, muitas dessas doenças e deficiências, elas possuem reações próprias da doença, características próprias. E às vezes a sociedade, por não conhecer, acaba encarando estas reações, muitas vezes, como com agressividade, com violência, e é justamente isso que nós queremos combater. A violência em relação a essas pessoas, a esses comportamentos que são desconhecidos da nossa população. A principal ideia do cordão com girassóis é sensibilizar a população sobre a importância de conhecer as doenças que são ocultas. Mas é aí que está o maior problema, no desconhecimento geral da população. Já viu esse crachá aqui? Não. Sabe o que significa? Não. Setembro amarelo, né? A ideia agora é realizar campanhas educativas em escolas e locais públicos para falar sobre o assunto. Agora é a intensificação de campanhas esclarecedoras, de campanhas educativas, até porque a utilização do cordão girassol pela pessoa com deficiência é uma questão voluntária. Então a nós caberá fazer um trabalho de informação e esclarecimento. A lei veio com esse sentido. Ideia que foi aprovada por quem mais precisa. A gente precisa que as pessoas compreendam o que significa. Então a gente precisa da ajuda na educação, então o pessoal da educação tem que trabalhar isso em sala.
o mercado, o comércio, as igrejas, o hospital, as clínicas, que quando eu chegar com esse cordão, significa que eu estou acompanhando uma pessoa com deficiência oculta. Eu acredito que seja muito inclusivo, principalmente se a conscientização por parte da sociedade de fato acontecer. Porque a partir do momento que eu entrar em algum lugar com ele, com esse cordão, a pessoa já vai ter noção, ali tem alguma coisa oculta. O que é, a gente não sabe, mas a gente sabe que precisamos respeitar. Eu acho que essa identificação ajuda na questão de estar atento ali. No caso de uma situação diferente, já vai ter uma reação diferente também, pela identificação. Tá, então é uma forma de identificar e assim, a gente sabe que vai ser muito aos poucos, né? Meio que conta-gotas o entendimento da nossa própria comunidade sobre o respeito a essas pessoas que sim, têm as deficiências, mas que você não percebe, que você não nota e que elas precisam ter esses direitos todos.